Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um módulo do nosso curso de tarô online. É um prazer e uma grande alegria tê-los aqui comigo nesse caminho de aprendizado. E neste módulo, queridos, vamos falar sobre um arcano da introspecção, né? O arcano da sabedoria, conhecido como o grande mestre da sabedoria. O arcano número 9, o eremita. Então aqui nesse deck apresenta aqui uma pessoa, né, solitária, em frente aí uma fogueira, em estado de meditação, de interiorização. A corujinha aqui, ó. Coruja é um arquétipo de sabedoria, de conhecimento. Também é uma ave noturna. E ela é conhecida aí, né, por ter a visão a longo alcance, certo? Dei aí algumas dicas importantes para vocês. Em outros decks, o arcano maior, o eremita, ele vem geralmente aí com a figura de uma pessoa bem idosa, que representa a vivência, representa a maturidade, né? Uma pessoa até encurvada, que caminha devagar. Ele se apoia aí com um bastão. Então, o bastão é um símbolo, né, que além de ser aí um apoio ao eremita, é um símbolo de força e é um símbolo de conexão com a terra, ok? Então, o eremita, queridos, ele nos fala da introspecção, certo? É um arcano que quando ele vem, algo assim muito precioso, né? Muito importante, muito interessante, precisa ser descoberto, mas dentro de nós. Ele sempre nos traz, né, aquela mensagem de, olha, tá na hora de você parar, está na hora de você, né, ir mais devagar, está na hora de você iluminar o seu caminho. Ele carrega com ele uma lanterna. Em alguns decks, né, a simbologia dele é carregando uma lanterna. E aqui nesse deck, essa lanterna vem, né, no formato aqui da fogueira, que é algo para iluminar. Então, ele está aqui no escuro, ele só tem, né, esse fogo, essa fogueira e a capacidade dele. Então, o eremita, ele é muito instigante, tá, nesse sentido e nesse aspecto, né, porque o eremita, ele mostra pra gente, às vezes, um caminho solitário. Um caminho que você tem que percorrer sozinho, né? Um caminho que, às vezes, você não vai ter a ajuda de ninguém, a não ser aí da espiritualidade. Um caminho de descobertas. E ele aparece, né? Assim, com uma expressão de paz. Tanto nos decks que mostram ele como uma pessoa idosa, quanto aqui nesse deck também é uma pessoa que tem paz, né? Que está em paz, uma pessoa que está aí meditando, uma pessoa que sabe aonde quer chegar, uma pessoa que sabe que em algumas situações não adianta correr, não adianta ter pressa, que aqui o caminho vai ser aí demorado, porque é muito aprendizado, tá? Então, o eremita, ele significa pensamento e contemplação com bastante cuidado. Nos afastarmos do mundo exterior para refletirmos e encontrar a sabedoria interior. Então, essa carta, ela fala que nós temos dentro de nós todas as respostas que nós precisamos. Pode falar de pessoas maduras, de pessoas mais... eu não gosto de falar velhas, mas ele pode representar aí pessoas mais idosas, né? Porque eu acho que a maturidade, ela independe da idade, né? Então, eu tenho um filho mesmo que ele, assim, ele já nasceu maduro. Desde criança, ele tinha esse aspecto, né? Então, existem pessoas que já têm aí, às vezes, 70, 80, 90 anos e não tem maturidade, enquanto outras são jovens, adolescentes, né? E já tem essa questão de seriedade, de maturidade, tá? E o eremita, ele traz muito aí, né? Algo para te ensinar, coisas profundas, mas ele pede introspecção, ele pede silêncio, ele pede observação
E ele faz aquele trabalhinho, né? Olha, agora é hora de você ir dia após dia, passo por passo, porém construindo coisas sólidas, né? Deixando aí atrás de você um rastro aonde com certeza outras pessoas poderão percorrer esse caminho. Por quê? Porque é um caminho que leva à sabedoria, é um caminho que leva à maturidade, é um caminho que leva a grandes descobertas. Porém, você, no momento, né, quando a gente vivencia esse arcano do eremita, é aquele momento de, às vezes, entrar na caverna e analisar muito bem a situação. E ele também pode falar, olha, busque ajuda espiritual, né? Um guru espiritual, uma pessoa que você confia, sempre aí ligado à espiritualidade também, ok? Então, esse arcano, ele nos mostra a disposição de continuarmos no nosso caminho com muita determinação, pois ele sabe aonde ele quer chegar e ele tem a sua luz própria para guiá-lo, né? Então, a fogueira, a lamparina, significa a luz que ele tem para poder, que vai sempre à sua frente, né? Para poder guiá-lo. Então, ele depende daquilo, certo? E ele tem também muita prudência, né? E muita segurança. A sabedoria e a experiência adquirida na sua caminhada, né? Na sua vida, durante toda a sua vida, pode às vezes lhe pesar nos ombros. Por isso, em alguns decks traz, né? A figura de um senhor idoso, curvado, mostrando aí, né, esse peso nos ombros, porque são as nossas vivências, são as nossas experiências, são os nossos momentos, né, e tudo isso nos traz maturidade, tudo isso nos traz evolução, tudo isso tem o propósito de nos fazer caminhar e evoluir, porém pode pesar aí um pouquinho nos ombros, né. Representa também a busca solitária do autoconhecimento. A posse de si mesmo, a iniciação, o amor universal, o tempo. Nada como o tempo, né? Então, é uma das cartas do tarô que representam aí o tempo. O oráculo também, né? O que é um oráculo? Você está estudando para se tornar um oráculo, né? Eu sou um oráculo. Então, o oráculo é quem tem dentro de si o conhecimento, quem tem dentro de si a sabedoria espiritual, quem tem dentro de si a capacidade de aconselhar, a capacidade de direcionar outras pessoas para o caminho certo, para o caminho da evolução, para a sua própria iluminação, para a sua descoberta espiritual, né, para descobrir aí, às vezes, aquilo que sozinho uma pessoa não está conseguindo. Então, um oráculo é isso, é a pessoa que tem em si a sabedoria e a maturidade para dirigir e direcionar as outras pessoas nesse caminho de iluminação. Fala também da compreensão. Então, o eremita é a pessoa que compreende, né? É a pessoa que tem compaixão, é a pessoa que às vezes abre mão da sua própria vida para poder, né, ajudar as outras pessoas. Então, ele distribui esse amor que vem aí também em forma de luz. Por isso que às vezes, né, a gente fala, tal pessoa é uma pessoa iluminada, né? Buda alcançou a iluminação, Jesus Cristo, tal, Krishna, né? Então, é essa luz, né, pessoal? Essa luz nada mais é do que o amor irradiando aí através da nossa vida, certo? Então, ele também fala de conhecimentos. O eremita é aquela pessoa que conhece profundamente, mas é o seguinte, o conhecimento dele vem de uma forma muito simples, né? Porque o eremita ou o ermitão, ele vive em cavernas, né? Ele vive no meio do mato, ele vive no bosque. Então, ele pega de tudo aquilo que tem, ele retira, né? De tudo aquilo que tem perto dele, ele retira algo a ser ensinado. Ele observa as árvores, ele observa a natureza, ele observa as estrelas, ele observa o vento, né? Ele observa aí os mares,
as aves, os animais, e tudo isso fala com ele. Por quê? Porque ele para ouvir. E é incrível que nós temos essa capacidade. Eu sempre falo que a vida, o universo, Deus, ele tem várias maneiras de conversar conosco. Muitas vezes a gente na correria, a gente não para ouvir, né? Então, às vezes, Deus está falando conosco através de um pôr do sol, através de um nascer do sol, através da lua, né? Através de uma estrela, através de uma música, através de uma chuva, através de um vento, através da água que você bebe. Então, passe a prestar atenção aos sinais, tá? Porque isso é vivenciar o eremita, ok? O eremita, ele tem maturidade, né? Então, ele tem a capacidade de lidar com tudo e com todos. Por quê? Porque ele tem a maturidade, ele sabe ele sabe de onde ele veio, ele sabe aonde ele quer chegar, ele sabe que às vezes não adianta gritar, berrar, chorar, espernear, tal, né? Mas é necessário se voltar, se interiorizar, ok? Então, isso às vezes é ter maturidade, né? Maturidade, às vezes, é você ficar calado, ao invés de revidar algo. Maturidade, né? Você saber perdoar alguma coisa. Perdoar não significa conviver, né? Mas perdoar, liberar. Desatar o nó que te prende a um sentimento negativo em relação a algo ou a alguém, ok? Então, maturidade, às vezes, né? Você se colocar no lugar da outra pessoa. Às vezes, parar e se perguntar por que essa pessoa me magoou? Por que essa pessoa me traiu? Por que essa pessoa, né, às vezes está nessa situação? Então, isso é maturidade, e o eremita, ele nos ajuda a alcançar essa maturidade. O eremita também é paciência, né? Ele sabe que se ele for correr, ele vai cair, não vai dar certo. Então, ele vai passo por passo, mas ele aproveita profundamente essa caminhada. Então, isso também nos lembra, né, que em alguns momentos da nossa vida é necessário a gente andar mais devagar. Em alguns momentos é necessário a gente parar e aproveitar, né, o momento, aproveitar o tempo, sem reclamação. Sem reclamação, é saber construir, ok? E é saber também viver cada minuto, cada segundo, aproveitando, usufruindo. O eremita é tolerância, sabedoria, coisas longas, né? Então, ele fala aí de um tempo longo, tá? Coisas aí longas, né? Um longo caminho. Ele é também uma carta de cautela, né? Então, olha, tenha cautela. Veja exatamente, né? Aonde você vai pisar, qual é o próximo passo, qual deve ser a sua próxima atitude. E também, ó, silêncio. Então, a sacerdotisa, o Papa, né, o grande sacerdote, e o eremita são os três arcanos aí que representam essa ligação muito grande com a espiritualidade, com a maturidade e também com o silêncio. Então, quando vem o eremita, né, muitas vezes ele quer dizer, olha, não fala nada, né? Vai devagarzinho, tenha paciência, tenha maturidade, tenha sabedoria e ó, boquinha fechada. Aspectos desfavoráveis. Falta de conhecimento, né? Então, é tudo aquilo que o eremita vem aí no seu aspecto desfavorável. Então, a falta de conhecimento, impaciência, solidão, às vezes solidão forçada, é aquele momento, né, onde você tem que ficar sozinho por alguma circunstância. É um momento de lentidão, atraso, velhice, antissocial, né? Então é aquela pessoa que é antissocial, que não gosta de se relacionar, né? Que são pessoas aí, literalmente, que a gente chama de bicho do mato, tá? Pessoas imaturas, pessoas egoístas, pessoas que têm apego ao dinheiro.
Enquanto uma das características do eremita também é esse desapego material, né? Porque ele tá lá na caverna, ele tá no bosque, ele está lá sozinho, né? Então aquilo para ele ali satisfaz. Isso fala a capacidade de não estar apegado muito à materialidade, ok? E pessoas egoístas, né? Então ele se doa, ele se dá. E o aspecto reverso fala aí de egoísmo. Regência astrológica Virgem. Virgem é o meu grande desafio na vida. Adoro o pessoal de Virgem, né? Então, Virgem são pessoas o quê? Detalhistas, observadoras, né? O signo de Virgem nos traz a tenacidade em manter os nossos objetivos e a capacidade de observação e análise. São pessoas extremamente trabalhadoras e que são, assim, tão observadoras, tão analíticas, gente, que muitas vezes aquilo que, né, os outros signos não veem, Virgem bate o olho e enxerga. Virgem presta atenção, né? Virgem é desse jeito. Então, por isso tem aí essa regência. Por quê? Porque o eremita, ele observa a folha caindo, né? Ele observa as mudanças que acontecem, ele observa aquelas coisas que estão no escuro, né? Que os olhos não conseguem ver, né? Então, ele consegue observar por quê? Porque ele tem a luz. Então, ele joga a luz lá naquela situação e aquilo ali, né, ele consegue enxergar. É uma coisa maravilhosa. Esse arcano, gente, é muito gostoso, é muito profundo, né? Eu viajo demais aí nele. Vamos lá para nossa mandala. Então, saiu o eremita na primeira casa, que fala do seu interno, né, e que fala aí do seu desafio, do seu momento atual. Então, ele pode falar aí de carência, tá? Ou de distância também, de distanciamento. E é um momento onde às vezes você está, né, com vontade de ficar sozinho para poder entender uma situação, para descobrir algo, né, para buscar um caminho, buscar evolução. No externo, qual a imagem que você está passando para as pessoas e qual o seu desafio? Então, você está passando no momento com o arcano eremita a imagem de uma pessoa madura, de uma pessoa prudente. E o seu desafio é exatamente este, buscar o conhecimento, ter paciência, não se isolar, né? Às vezes das pessoas, não ser imaturo, não ter egoísta, cuidado com apego ao dinheiro. Espiritualidade, sabedoria e experiência, né? Então, caiu lá na casa da espiritualidade, olha, espiritualidade forte. Então, você tem sabedoria, né? Tem uma experiência, pode até ser aí uma espiritualidade bem ancestral, né? Que você traz aí já de vidas passadas. Pode mostrar também um mestre espiritual que está com você, um protetor, um guardião, um anjo da guarda, né? Que está com você aí no momento de receber ensinamentos, de ter crescimento, evolução espiritual. Como te veem? Como uma pessoa calada, fechada, introspectiva, sério, né? Madura, tal, que não é de muita conversa. Em casa, ele fala de maturidade, pode falar de pessoas idosas, mas ele pode falar o seguinte: cuidado com o sentimento de estar só, né? Aquele sentimento de solidão, para você também não estar muito assim se fechando da sua família, se isolando da sua família. No amor também é a mesma coisa. Pode falar de amores maduros, amores antigos, mas pode falar também aí de solidão a dois, né? E pode falar de repente de alguma pessoa mais velha chegando. E lembrem-se, como representa o signo de Virgem, então você pode falar, ó, pode ser que você se relacione com alguém de Virgem ou vai entrar uma pessoa mais velha, madura, tal, e pode ser do signo de Virgem, Sol, Lua ou Ascendente aí na sua vida para relacionamento sério, porque o eremita ele tem relacionamentos sérios, ok? Guardem essa dica, viu, pessoal? É muito importante. Na saúde, ela pede precauções, fragilidade, pode falar de reumatismo, de problemas nos ossos, nos dentes, na coluna,
artrite, artrose, problemas de vista, certo? Dinheiro pede maturidade e sabedoria para lidar com o dinheiro e pode falar de um momento de restrições. É interessante a gente ressaltar, né, para as pessoas que a gente vai ajudar, que a gente vai atender, o seguinte: saiu aqui o eremita, nossa, só se prepara porque você vai passar por falta, dificuldade, né, dinheiro pouco, vai ter restrição, tal. Pessoal, tome muito cuidado, tá, com isso, porque o negativo, as pessoas têm uma capacidade incrível para absorver o negativo. Então, a gente sempre tem que passar, né, aquela mensagem que vai fazer a pessoa se preparar para um momento, porém, não vai imprimir esse caráter negativo, tá? Então, a gente pode falar assim, olha, às vezes na vida, né, quando a gente passa por alguma dificuldade, a gente tem que aprender alguma lição. Então, às vezes, é necessário você valorizar mais o seu dinheiro, né? Porque você sofre para ganhar, é difícil e tal. Então, assim, valoriza o dinheiro, não gasta, tá no período de você não gastar, de ter sabedoria, né? Não deixar nada pendente, não assumir aí uma coisa maior do que você consegue. Então, sempre tentem caminhar por essa linha, tá? Não omitam, mas tenham sabedoria para falar, ok? Para iluminar, né? Para a pessoa falar, olha, eu posso passar por algum tipo de dificuldade, né? Eu já fui avisado lá naquela consulta, o tarô me falou tal. Então, é um período que eu sei que eu não posso esbanjar, né? Que eu sei que eu tenho que saber escolher, ok? Isso em todas as áreas da mandala ou em todas as áreas, né, de um aconselhamento, tá? Vida social. Então, o eremita fala de pouquíssimos amigos, tá? É uma pessoa que, assim, tem pouquíssimos amigos, gosta de se relacionar com pessoas maduras, mais velhas, e é uma pessoa que pode ter dificuldade, né, de se relacionar, porque o eremita, ele não lida muito com conversinha, com badalação, com ambientes cheios, né, com muita viagem, com muita coisa, tal. Então, ele é mais aquela pessoa quietona, né, porém, é uma pessoa bondosa, é uma pessoa agradável. Ele está sempre disposto a dar um conselho, a ajudar alguém, mas não gosta muito aí da casa cheia, da vida cheia, não. No trabalho, pode sinalizar aposentadoria, pode falar também de um período de cansaço, pode falar de um período de desânimo, né, por muitas responsabilidades e muito trabalho, tá? Como energia é uma carta lenta e ela responde como não. Para a pergunta sim ou não, ela responde como não, ok? Vamos agora para o nosso exercício aí de conexão com este arcano maravilhoso. Deixe-me pegar aqui a minha carta. Então, queridos, para o eremita, vamos precisar de uma vela prateada ou uma vela branca. Sabe o que eu faço quando eu não tenho vela dourada e nem prateada? Eu pego glitter, aquele pozinho bem fininho, é purpurina. Eu não sei se é o glitter ou é a purpurina, que é bem fininho, bem fininho. Então, eu sempre tenho um prata e um dourado. E aí, eu pego e passo na vela, né? As minhas velas, eu sempre visto elas com algum tipo de óleo. Dependendo aí, né, do que eu for fazer, tal. Ou azeite de oliva, tá? Puro, azeite de oliva puro. Então, vestir uma vela é o que? É você consagrar ela para um intento. Como nós estamos fazendo o exercício de visualização, então vocês não precisam consagrar, porque ali nesse exercício a gente tá trabalhando com o elemento fogo, tá? Que ativa a espiritualidade. Mas, né, você vai acender uma vela para o seu anjo da guarda. Então, veste ela com azeite de oliva ou algum óleo espiritual aí que você tiver, óleo de amor, de prosperidade, né? Então, para pedidos de crescimento, de amor, de prosperidade, de iluminação, tal, sempre vista a vela de baixo para cima, né? Porque é para crescer. Quando é pedidos de limpeza, para tirar, para banir, para levar alguma coisa da nossa vida, de cima para baixo, porque é para diminuir aquela situação, tá?
Mas, né, se você quiser aí usar essa dica que eu uso na vela branca, então passa um pouquinho de azeite de oliva na sua vela. E aí você vai e passa purpurina ou glitter prateado. Nós vamos usar prateado e fica bem legal e funciona, tá? Então, o prata é uma conexão aí muito grande, né? Com a lua, com a espiritualidade, e é a cor do eremita. Mas pode usar a vela branca também, né? Porque a vela branca representa todas as cores, tá? Então, queridos, vela prateada. Como os demais, né? Acenda a sua vela, coloque sobre uma mesa em um pires. Nada de acender vela aí sob a superfície, tá? Coloque a carta do seu tarô, do arcano maior, o eremita, ao lado. E entre aí no cenário do eremita. Para o eremita, nós vamos pedir que ele traga para nós a sabedoria necessária, a iluminação, a luz, o crescimento. Sabe aquela característica muito importante também da gente ter integridade, de você ser uma pessoa íntegra, correta, né? Verdadeira, que pode aconselhar, que pode ser aí um instrumento de luz, de direcionamento para outras pessoas. Então, se aproxime do eremita com muito, muito, muito respeito. Veja ele, veja o ambiente dele, analise tudo que tem aí ao redor dele, tudo aquilo que eu não falei para vocês, tá? E peçam para ele trazer para vocês o arquétipo da maturidade, o arquétipo da sabedoria, o arquétipo do conhecimento, o arquétipo da luz, para que você seja um verdadeiro oráculo, para que você seja verdadeiramente uma pessoa iluminada, que você espalhe o amor, que você saiba amar, que você saiba compreender, que você saiba, né, às vezes andar devagar, observar mais, enxergar aquilo que você não está conseguindo enxergar. Então são tudo aí aspectos que vocês podem pedir para esse arquétipo, né, do eremita. Ele adora ensinar, ele adora aconselhar, ele é uma pessoa muito bondosa, ok? Então demorem, né, o tempo necessário nessa viagem, nessa busca, porque eu tenho certeza que vocês sairão aí desse mergulho, dessa imersão bem transformados, tá bom? Terminou a velinha, né? Terminou de queimar, pode recolher a sua carta e coloque junto com as demais, certo? Então é isso, pessoal. Um beijo grande no coração de todos e nos vemos no próximo módulo. Tchau, tchau!